Bom dia! Sábado, 10 de julho de 2021. Começa agora o nosso Band Empresarial. Vamos contar com a entrevista com Luiz Gonzaga. Ele é presidente do Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis da Bahia e vai trazer para a gente um cenário de como está lidando, por que esses diferentes preços de combustíveis em todo o nosso estado. E vamos falar também com Gonçalo Pereira. Ele é doutor em genética e vai conversar de como a inovação chegou nesse mundo do combustível. Muita coisa interessante. O carro elétrico vai continuar? O carro elétrico vai ficar? Pois é agora que vai começar o nosso Band Empresarial. Fique com a gente. Bom dia! Vamos conversar o nosso Band Empresarial, tendo uma entrevista, na verdade, dupla entrevista. Vamos ter o prazer aqui de estar recebendo Luiz Gonzaga de Amaral Andrade, aqui presente no nosso estúdio. Ele que vem a ser o presidente do Sindicato dos Combustíveis do Estado da Bahia. Um amigo de muito tempo, foi diretor também da FEComércio Bahia e diretor, né? Diretor da FEComércio Bahia. Graças a Deus. E vamos conversar também com Gonçalo Pereira, engenheiro agrônomo pela UFBA, mestre em genética e, evidentemente, diretor também, doutor em genética molecular. Como é que isso tudo vai estar se relacionado com combustível, hein, gente? Muita coisa interessante para a gente conversar aqui no nosso Band Empresarial. Então, antes de mais nada, dá uma boas-vindas aqui, Luiz. Prazer, imenso estar recebendo você aqui no nosso Band Empresarial. Eu que agradeço aí e aos ouvintes da TV Bandeirantes, uma satisfação. A área de combustível é uma área prioritária hoje, né? Sempre. E de forma que tenho satisfação estar dirigindo aí o Sindicato de Combustíveis do Estado da Bahia, que vem preencher uma lacuna, porque a representatividade sindical para as empresas regionais não existia. Era concentrada num sindicato nacional que tinha quase que o monopólio das grandes empresas. E com isso nós tínhamos o grande problema com as convenções coletivas de trabalho, que normalmente não privilegiava as empresas pequenas. E com isso criava um grande passivo trabalhista, né? Então, nós fomos o primeiro sindicato das distribuidoras de combustíveis no país, dessas que contemplavam as regionais. Que beleza! E vamos dar nossas boas-vindas também a Gonçalo. Como é que está, Gonçalo? Está por onde? Está de onde? Me conta aí. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu estou falando aqui de Campinas, né? Está bem frio por aqui, mas um clima muito agradável. Ah, que bom. Seja muito bem-vindo ao nosso Band Empresarial, viu, Gonçalo? Voltando aqui com o doutor Luiz. Doutor Luiz Gonzaga, me fala um pouquinho como se deu a constituição do sindicato, né, do Sindicom. Como é que se deu essa constituição? Quantas empresas hoje são associadas a isso? E quais são, evidentemente, os grandes objetivos hoje traçados para esse sindicato? O primeiro grande objetivo foi nós termos uma representação sindical de tal forma que pudéssemos negociar as convenções de trabalho e, assim, nós cumprirmos a legislação. Que com uma convenção nacional feita pelas grandes empresas, com salários incompatíveis com a realidade dessas empresas menores, ficava sempre nós com essa obrigação, esse grande passivo. Então, esse foi o primeiro grande objetivo. Mas, além disso, nós tivemos também um outro grande objetivo, que era discutir temas de repercussão mais ampla, né? A reforma tributária, a burocracia no Brasil, os aspectos ambientais, a ética e a qualidade dos combustíveis sempre foi uma preocupação de toda a empresa, né? Então, o segundo grande objetivo foi dentro dessa linha aí. Isso aí você toca num ponto bastante importante, Luiz, que é essa questão da ética dos combustíveis. Durante muito tempo se viveu aí, né? Ou seja,
fala muito em combustível adulterado, colocado outro tipo de coisas dentro do combustível, e isso de alguma forma a gente vê que não se fala mais, que parece que o trabalho deu frutos e isso não se vê mais, né? Sem dúvida. Aconteceu lá atrás, quando da lei que desregulamentou o oligopólio, que antes eram pequenas empresas, né, em torno de 3 ou 4, que tinha toda a distribuição no país. E com a abertura lá no fim do governo do Fernando Henrique, com a criação da ANP, a lei veio de uma forma apressada e isso possibilitou muita elisão fiscal. De repente, de 5 distribuidoras, tornaram-se centenas, né? Quase que 600 distribuidoras pediram inscrição. À época, era o Departamento Nacional de Combustíveis, né? O DNC. E aí veio a ANP. E essas distribuidoras criaram um verdadeiro pandemônio no mercado e conseguiram, com as falhas da lei, muitas liminares. E com isso, as distribuidoras idôneas, que sempre primaram pela ética, pelos compromissos fiscais, ficaram aí a reboque, né? Houve uma massa de sonegação que beirou aí trilhões de reais no passado. Quando o governo tentou regular isso, foi muita pressão, muitos lobbies aí e foi um pandemônio. Essa questão dos diversos preços tem a ver um pouco com essa questão da sonegação ou é uma questão meramente tributária, voltada ao ICMS, particularmente de Estado? Porque o que a gente vê é essa loucura, R$6 em um lugar, R$5 em outro, R$5,50 em outro. Como a gente conduz e como lidar com essa questão? Isso está ligado, sem dúvida, ao aspecto aí da sonegação fiscal, né? É porque o país é muito grande, né? Tem o aspecto do álcool aí, que são centenas de usinas e, de certa forma, é difícil essa fiscalização. Por outro lado, tem também os aspectos da fiscalização de fronteira, né? Então, isso aí é um grande dificultador. Agora, uma coisa que é muito, muito preocupante é a tributação em cima dos combustíveis. Quase que metade do preço dele provém de uma alta carga tributária. É um imposto fácil de ser cobrado e o governo vai dentro dessa linha, né? Reduzir o seu trabalho. Perfeito. E aí eu vou trazer Gonçalo aqui para a nossa conversa, já com a declaração dele, dizendo o seguinte: o Brasil não precisa de combustível. Como é que pode? Da gasolina. Da gasolina, não, da gasolina. E aí me fala como é que veio a declaração dessa e como é que lida, Gonçalo, com esse aspecto e por que dessa declaração tão provocativa? Olha, eu diria o seguinte: na realidade, se a gente começar a fazer conta, a gente vai ver que essa declaração é óbvia e ela é até modesta. Números grandes, né? O Brasil consome mais ou menos em carros de passeio, né? Motor de ciclo Otto, cerca de 60 bilhões de litros por ano de combustível, sendo que desses 30 mais ou menos vem do etanol. Conta grosseiro. Tá. Pra você ter uma ideia, para a gente produzir 30 bilhões de litros, a gente usa 0,5% do nosso território. E, para você ter uma ideia, para cada unidade de energia fóssil que você gera um emprego, quando você fala do etanol, né, ou mesmo do biodiesel, essa conta vai para mais de 10 empregos gerados por unidade de energia fóssil. Então, o que a gente hoje precisa no mundo, né, mais do que tudo? Emprego. Emprego, ocupação, fazer distribuição de renda pela via produtiva, né? Então, em realidade, como eu disse, nós estamos sendo modestos. Se a gente utilizar um pouco, eu não sei se vocês sabem, tem um número muito, muito impactante. O Brasil tem cerca de 180, 190 milhões de hectares de pasto. Acaba de sair, né, essa semana, saiu hoje no Valor Econômico, salvo engano, que se você utilizar aproximadamente 34 milhões de hectares, né, pouco para o que a gente tem de pasto degradado, que é quase que metade dessa quantidade de pasto todo que nós temos, nós somos capazes de cumprir esse objetivo.
tranquilamente, gerando uma quantidade de emprego extraordinária, né, distribuindo riqueza, renda. E é interessante, sabe? Aqui em Campinas, na nossa região, a gente está com um problema que é um problema bom. As onças reapareceram. Né? Você pergunta... Opa, pode falar. não sei se... Pois é, as onças reapareceram. Você sabe onde é que estão vindo essas onças? Quando você teve um avanço grande, né, da produção de etanol lá aqui no centro de São Paulo. Só que na hora que você vai fazer uma produção de etanol em cima de um pasto, você tem que fazer regeneração, recuperação de mata, né? Em aproximadamente 30% das propriedades. Com isso, toda a cadeia natural retornou. A ponto de você ter, né, o animal que está no ápice, no pico dessa cadeia, voltando. É muito comum você ver aqui nessas câmaras de segurança, né, essas onças brincando nos parques de diversão dos condomínios. Lá, ou seja... deixa lá, reserva um espaço, cerca e deixa as bichinhas lá. Mas me fala um pouquinho, Gonçalo, para depois a gente voltar aqui para o Luiz, me fala um pouquinho também, que eu acho que você vem com essa veia provocativa, e aí vem a questão do projeto revolucionário a nível internacional, sobre a questão do combustível renovável, né, através de energia solar. Como lidar com isso e, evidentemente, como adaptar todo um processo sistêmico que existe dentro do nosso país, voltado para o tradicional, para poder fazer essa grande revolução? Olha, sem dúvida nenhuma, solar e eólica são duas fontes de energia de extrema importância que a gente tem que aproveitar com inteligência. Mas veja, nem a solar nem a eólica captura CO2 da atmosfera. Para capturar CO2 da atmosfera, o que o pessoal está fazendo, na Europa principalmente, né? O chamado hidrogênio verde. E eu não sei bem se ele deveria receber esse nome de verde, né? Mas basicamente você vai pegar a eletricidade gerada por eólica e solar, colocar isso no hidrolisador, que é basicamente um grande tanque de água, né? Você coloca lá os eletrodos, aí você borbulha hidrogênio. Esse hidrogênio é muito difícil de ser armazenado, porque ele é muito caro. Então o que o pessoal faz? Pega esse hidrogênio e combina ele com CO2. Ao combinar com CO2, você constrói uma cadeia de carbono rica em hidrogênio, que é exatamente o que é o nosso etanol, o que é o nosso biodiesel. É exatamente isso. Então, como o pessoal lá não é capaz de produzir biomassa, que essa é uma característica que nós temos no Brasil, eles têm que utilizar, né, fazer esse trabalho todo, obviamente, com muita sofisticação e tal. E aí tem um ponto que é muito importante. Quando você fala de produzir energia eólica e solar, ela tem uma característica que agrada muito ao produtor de combustível fóssil. Ela é capital intensiva e praticamente não gera emprego. Perfeito. Gera pouquíssimo. Quando você vai para a biomassa e o combustível, a história muda completamente. Perfeito. E aí eu volto aqui para Luiz. Luiz, e aí Gonçalo fala de um ponto aí fundamental que a gente está traçando aí, mas vem um barranco, vem uma barreira. Eu acho que é a burocracia, né? A burocracia brasileira, de alguma forma, para poder conduzir todo esse processo, matas, retirar, colocar isso, colocar aquilo, você tem todo um processo de licenças ambientais, etc. Isso a gente vê em qualquer indústria, indústria da construção civil, imobiliária, a gente passa muito por isso. Como lidar com esse grande problema? Olha, eu tive uma experiência e seu pai, que foi um grande baiano aí à frente da área de habitação no Estado, acompanhou de perto esse trabalho. Eu tive a oportunidade de ter uma aproximação efetiva com o então ministro Hélio Beltrão. Nossa. O Brasil foi o único país no mundo a ter um ministério sobre a desburocratização. Esse é um grande problema. O nosso país é um país cartorial, ainda é um país do carimbo. E isso atravanca o progresso, sem sombra de dúvida. Isso você vê na área bancária, é uma área de onde eu provenho, como também seu pai, né? Eu fui do Banco do Brasil, e a história vai aí aos fundadores do Brasil, ao velho Portugal, né? Mas esse é um problema que não se resolve por decreto. É um problema de cultura, né? Você começar a racionalizar processo em casa, na sua empresa, criar a ideia da simplificação, de valorizar a quem produz. Você vai buscar
uma licença aí no órgão para fundar um ateliê, para abrir uma boutique, uma lojinha, é um pandemônio, né? É verdade. Na área de postos, que é uma área própria nossa, são 18 licenças. E, às vezes, dentro de um só órgão, né? É um absurdo isso. Eu acho que precisa realmente um esforço, uma estrutura educativa para criar a cultura de valorizar quem trabalha e de lhe tirar as peias desse processo produtivo. Perfeito. A gente vai para um rápido break e a gente volta já já com o nosso Band Empresarial, conversando com essas duas potências do conhecimento, trazendo aí muita informação sobre combustível para a gente, que é um assunto que tanto interessa a todos nós. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente aqui no Band Empresarial e a gente volta já já. E estamos de volta com o nosso Band Empresarial, tendo o prazer de entrevistar Luiz Gonzaga, presidente aqui do nosso Sindicato de Combustíveis aqui do estado. E vamos também estar conversando com o Gonçalo, lá de Campinas, lá da Fria Campinas, que vai estar falando sobre alguns assuntos revolucionários aqui em relação ao nosso combustível. Então, eu queria continuar contigo, Luiz. E aí eu vou com uma pergunta que me chamou muita atenção, que mandaram para a gente e que trata de um aspecto que eu achei extremamente relevante. A questão do processo logístico dos combustíveis no Nordeste. Então, isso de alguma forma tem impactado e impacta em toda a nossa economia. Como é que está sendo lidado com isso? Porque o transporte, com rodovias e com uma dificuldade impressionante, né? O custo da produção brasileira é muito impactada pela logística. Logística hoje é uma palavra mágica em todos os continentes, em todos os países. E nós aqui no Brasil temos uma infraestrutura muito ruim e isso onera, né? Nós temos dificuldades na área de portos, na área de aeroportos, na área de rodovias, na área de ferrovia. A hidrovia nem se fala. Nem se fala. Nós temos aqui o Rio São Francisco, um rio de integração nacional e anda aí completamente abandonado, precisando de uma atenção especial. Então, em resumo, a logística é crítica e nós temos na área de combustível... Tivemos a oportunidade até de fazer um seminário nacional sobre a logística de combustível no Brasil e veio toda a diretoria da ANP. Fizemos isso na Federação do Comércio. Tal a importância disso, porque não tem sentido, e o doutor Gonçalo sabe demais disso, de saírem caminhões do Nordeste na entre-safra aqui para buscar álcool, vai vazio para buscar álcool lá de Ribeirão Preto ou então do centro-oeste do Brasil. Quer dizer, o custo disso vai para o consumidor, vai lá para o contribuinte. Então, esse ponto que você aborda aí com muita propriedade é fundamental. Felizmente, nós temos tido um grande ministro aí da área de infraestrutura que está fazendo um trabalho revolucionário. Maravilhoso. Primeiro, terminando obras, que a gente está com obras inacabadas. Isso é um passo importantíssimo. É um ministro acabativo. Ele vai para lá e dá o ponto final na obra. Porque o que tem de pontes aí, de rodovias inacabadas, é uma fortuna isso e que o custo Brasil está inserido nele. E, Gonçalo, vamos trazer de novo você aqui para esse nosso bate-papo. Falar sobre células combustíveis a etanol e oil fuel. Processo que transforma etanol em combustível para carros elétricos. Primeiro é isso, carro elétrico veio para ficar, como é que fica o combustível em relação a isso? E me fala sobre essa questão das células combustível. Muito perfeito. O carro elétrico veio para ficar. E eu diria que a primeira geração de carro elétrico está vindo com a bateria, né? A bateria de lítio. É um equipamento extremamente caro, pesado, que faz com que os carros elétricos no Brasil, por exemplo, acho que não tem nenhum abaixo de R$200 mil, o que vai para um público mínimo. E tem um problema, né? A bateria tem um tempo de vida, como eu disse, é muito cara. E, curiosamente, tem uma coisa, tem um ditado popular que diz, né? No escuro todos os gatos são pardos. Quando você olha o carro elétrico a bateria, ele não tem escapamento. Então, o sujeito olha e diz, ele não emite. Entretanto, quando você vai ver qual foi a energia elétrica que foi utilizada para abastecer essa bateria, ou mesmo para produzir essa bateria,
em 80% da energia do mundo, ela vem de combustível fóssil, né? Então, o sujeito queimou carvão para produzir eletricidade para botar na bateria. Quando você faz análise de ciclo de vida, quer dizer, quando você analisa exatamente a quantidade de CO2 que foi emitida, você vai ver que um carro desse na Alemanha, elétrico, ele emite mais do que um carro diesel. Nossa, olha, se tem uma coisa... Nossa, isso é novidade. É incrível, é incrível. Olha, é uma armadilha que o mundo está entrando, motivada principalmente por lobby que... Pois é, e esse lobby ele não pode chegar ao Brasil. E um dos nossos papéis, o papel que nosso grupo tem tentado empreender, é justamente mostrar esse problema e dizer o seguinte, olha, o motor elétrico para mover o carro elétrico é excelente. Porque o motor a combustão ele tem uma eficiência de 25%, 30%, o motor elétrico vai acima de 40%. Perfeito. Entretanto, o problema é a bateria. Só que o etanol é uma grande bateria. É uma bateria, né, que tem uma densidade, ele é líquido, né? A gente está pensando, bateria, aquele negócio sólido que eu boto... Não. O etanol é uma bateria de carbono, que tem 50 vezes mais densidade energética do que uma bateria de lítio, né? A bateria que a gente está acostumado a reconhecer como bateria. Bom, o que são as células combustíveis? A célula combustível é uma tecnologia que o etanol, né, que é uma molécula cheia de hidrogênio e elétron, né, a gente pode considerar que é sinônimo de hidrogênio, essa tecnologia ela vai, né, pega o etanol como se fosse um cacho de uva, né, um cacho de hidrogênio, retira esses hidrogênios, que são elétrons, e faz esses elétrons passar por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai, né, e carrega uma bateria. Nesse caso, uma bateria pequena, que pode ter mais ou menos 5% do tamanho de uma bateria original. Dessa forma, um carro elétrico que andaria aí, tem uma autonomia de 300 quilômetros e tal, mais ou menos, dá para você ter uma autonomia de 600 quilômetros. Dobrar. E outra, dobrar com um consumo de 25 km por litro. Já imaginou um carro etanol que tem 25 km por litro de autonomia e eficiência? Então, isso é uma revolução. Aí você pergunta, mas se isso é assim, por que o mundo não faz isso? Exatamente. Tirou daqui, como a gente fala. Tirou daqui, como diz. É simples. O mundo não consegue produzir etanol. É simples assim. Mas nós conseguimos. Se você olhar as declarações do presidente da Volkswagen, né, é engraçado, ele é argentino. Eu brinco sempre com ele, dizendo que ele é o brasileiro de maior autoestima que eu conheço. Ele repete exatamente o que eu estou falando, é só você buscar, né, as declarações dele, do Pablo Deci, você vai ver exatamente isso. Ele tem que dizer, o Brasil ele tem que... Nós temos agora a capacidade, sabe, se nós tivermos a política pública adequada, de estruturar o país para o desenvolvimento das células combustíveis. O Pablo, inclusive, ontem deu uma entrevista falando que eles querem exportar essa tecnologia. Quer dizer, o carro elétrico, do jeito que ele está sendo projetado, ele vai acabar a indústria nacional. Porque o que acontece num carro a combustível é que ele é cheio de peça. Como ele é cheio de peças, você precisa de várias indústrias, ou seja, isso gera um monte de emprego. Quando você vai ver um carro elétrico, ele tem pouquíssimas peças, e todas elas podem ser importadas. Então você destrói a indústria nacional, você não tem energia elétrica no país, nem para abastecer... E a gente viveu isso aqui agora, viu, Gonçalo? Com a saída da Ford, que a Ford veio e com ela diversas empresas laterais a ela. Quando a Ford saiu, diretamente 5 mil empregos, mas indiretamente mais de 12 mil. Numa cidade de Camaçari, de 300 mil habitantes, você imagina o impacto que isso não gera. Então, de alguma forma, eu acho que a gente tem que pensar, sim, a tecnologia, a automação, tudo mais, mas não podemos de pensar também que a gente precisa gerar emprego, consequentemente, renda, né? Então, eu acho que esse é um ponto que você toca com muita propriedade. Eu gostaria de comentar... Conclua. Uhum. Inclusive, aí o Luiz, né, que foi quem foi o iniciador desse negócio, nós temos conversado com a Ford, que é uma super empresa, está saindo do Brasil justamente para investir em carro elétrico. Não sei se vocês sabem, mas o carro mais vendido do mundo não é carro popular, não, sabe? É aquelas caminhonetes grandes, que são praticamente caminhões da classe da F-250, que eles estão atuando, investindo para eletrificar. Bom, qual é a nossa ideia? Não só para a Ford, mas para os utilitários, né? Os carros utilitários que estão rodando no Brasil, tanto para fazer transporte, para os grandes eixos de ônibus, metrô e tudo mais, assim como para transporte, Mercado Livre, toda essa revolução logística que a gente tem no Brasil, esses carros deveriam ser híbridos a etanol.
A célula combustível é uma tecnologia que eu diria que em 5 anos ela deve chegar ao mercado. Tá? Tem muitas empresas trabalhando nisso. Agora, o híbrido está pronto. É verdade. A Ford, ao invés de fechar no Brasil, ela deveria produzir vans híbridas a etanol. Seriam os carros mais sustentáveis, de menor emissão do mundo. E como você acabou de falar, Zé, gerando emprego, renda, né? E fazendo o que o Brasil tem de melhor, porque isso alimenta toda a cadeia, né? É verdade. Desde a agricultura. É verdade. E aí eu vou deixar uma pergunta para os dois. Começar com o Luiz aqui, meu amigo Luiz. Prazer imenso estar revendo, conhecendo. Mas me fala, Luiz, quais são as perspectivas para o setor de petróleo, gás, biocombustíveis pós-pandemia? Qual é a sua análise? O que é que impactou diretamente com esse momento pandêmico que nós estamos vivendo? E passo também depois para Gonçalo responder a mesma pergunta para a gente dar o nosso finalmente aqui no nosso programa. A minha visão é que o mundo despertou para cuidar do seu planeta, né? E como nós sabemos das implicações dos combustíveis fósseis, naturalmente vai ter um declínio dele. Nós vemos aí algumas petroleiras gigantes reduzindo as compras de jazidas de óleo e investindo maciçamente no biodiesel, fazendo fusões, aquisições, e o Brasil é o grande celeiro, é o que está na mente dessas organizações. Então, esse setor de bioenergia, de biocombustíveis, e eu concordo plenamente com o nosso guru aí, o doutor Gonçalo, que é um caminho inexorável, né? O Brasil não é o país mais do futuro, é o país do presente. E com essa liquidez que há no mundo, vamos ter um boom aí no curto prazo, né? Esse crescimento vai acontecer em forma de V e não em forma de L. Eu tenho certeza que o futuro, depois dessa crise, vai ser de sol nascente por algumas dezenas de anos. Que boa, bom ouvir isso. Precisa de pessoas assim, viu? Otimistas, positivistas, é isso que a gente pensa e a gente vai pensar. Passo para você, Gonçalo, para dar sua resposta também sobre essa questão. Olha, eu compartilho totalmente com o Luiz e acho que é uma imensa oportunidade para o empresariado brasileiro. Enquanto que, por exemplo, para você investir em petróleo, gás, é extremamente capital intensivo, quando você vai falar de biocombustível, não é. A gente tem agora uma imensa oportunidade, o Luiz, inclusive, capitaneou recentemente uma iniciativa que a gente agora está retomando, junto aí com o Cimatec, esse centro extraordinário de pesquisa em tecnologia, extraordinário, para fazer combustível de aviação, biocombustível de aviação. O mercado disso é extraordinário e a Bahia pode se tornar um polo. Segundo ponto, a gente tem um sertão, né, que corresponde a aproximadamente 95 milhões de hectares, que não precisa de falar, é mais ou menos 50% da Bahia, o sofrimento que é, né, as migrações e tal, essa coisa toda. Existem plantas como o agave, né, o sisal, que a gente conhece tão bem. Existem variedades de sisal plantadas no México, de onde ele é originário, que produz a tequila. A gente pode converter grande parte do sertão em áreas para biorefinaria a partir dessa, eu diria, dessa cana do deserto, tem uma produtividade semelhante à da cana-de-açúcar, praticamente não precisa de água e consegue suportar e produzir. Então, eu diria o seguinte, nós estamos vivendo um momento de enormes oportunidades, completamente diferentes do que aconteceu na década de 70, né, que a gente usou o etanol porque não tinha petróleo. Agora o problema é o excesso do petróleo. Gonçalo, agradecer a você essa aula dada aqui no nosso Band Empresarial. Com certeza você tem muito que passar aí de informações para todos os estados, para a gente poder aproveitar e notadamente aqui na nossa Bahia. Luiz, também agradeço demais a sua presença aqui.
Veja que o papo foi tão gostoso que o tempo rendeu e a gente está aqui já tendo que encerrar o nosso programa. Então fica aqui um abraço bem gostoso e com certeza teremos a oportunidade de voltar aqui para conversar mais com essas duas cabeças pensantes, revolucionárias e para trazer um tema tão gostoso e tão fundamental para a vida de todo mundo. É isso aí, gente. O Band Empresarial, infelizmente, está terminando. Mas quem não assistiu, não perca, hein? Você entra lá no YouTube e Programa Band Empresarial. Tem lá este programa maravilhoso e tantos outros, tá? Mas lembre-se, sábado que vem a gente está de volta aqui às 10 horas da manhã na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.